como você vai pegar um grupo e querer que a pessoa aprenda sobre sonhos? A melhor coisa é dar esses princípios básicos, mas aí ver filme. Na hora que se vê um filme, aquilo te impacta de uma certa forma, e a grande pergunta que o professor Meneghetti, por exemplo, faz é: com qual personagem você se identifica e por quê? Naquela hora você começa a abrir uma leitura muito interessante de você mesmo, né? O professor Sérgio, né, da HQI, ele já te pergunta uma outra coisa, né? O que você sentiu em relação a esse filme? Ele tem a psicoterapia e ele trabalha isso, né? Mas o filme impacta você no âmbito do estético, do emocional, do conteúdo. Então, ali você, inclusive, depois, analisando o filme, você vai entender como isso está presente no sonho, porque o sonho é por imagem também. Então, vou dar um exemplo claro. Eu sei que é um filme mais antigo, mas vocês assistiram Lendas da Paixão? Espetacular. Quem assistiu faz assim, ó. Assistiram Lendas... Ah, que bom. Lendas da Paixão, para a mulher, por exemplo, impacta muito, que o Brad Pitt está numa performance maravilhosa. Mas você não sai bem do filme. E se você observa, porque você não sai bem, você vai verificar que, apesar de que ele tem as histórias de amor e as outras histórias que acontecem em paralelo, ele te faz mal. E se você vê em termos de resultado da vida, que é a grande coisa de saber se a gente está agindo certo ou não, ele destrói as mulheres do filme, destrói uma a uma, né? Então, existem filmes que nem, por exemplo, Coringa. Coringa é um filme de ação gostoso, né? Interessante, mas quando você sai pesado de Coringa. Por quê? É um processo ali onde ele vai se dar conta de um lado dele, o Joker, e de uma divisão interna dele. Então, por isso que ali você aprende depois, quando você tem um sonho, a responder a pergunta que o professor Sérgio Secato, que eu estava falando, fazia. Você conta um sonho, a primeira coisa, o que você sente em relação a esse sonho? Esse é o ponto de partida para você chegar numa interpretação. Então, você pode contar uma história alegre ou triste, mas o que você sentiu na hora que você acordou? Sentiu um peso, e aquilo por ali você vai num caminho super importante. É normal sonhar e o sonho acontecer? Sim, é o sonho premonitório. Não é só a questão do premonitório que avisa o que vai acontecer em tal momento. É também, você vai no dia seguinte para uma reunião e você sabe que tem uma complexidade ali na situação, você quer vencer e ter uma vitória sobre aquilo, vender um projeto, vender uma ideia, e você visualiza a situação e visualiza pessoas que se põem em oposição, e se você observar bem o que o sonho te informa, você até percebe como vai ser isso, como isso vai acontecer. Então, quando você vai para a situação, um sonho ele tem sempre uma dinâmica. Existe uma pessoa que é culpado daquilo que acontece, existe uma pessoa que existe a solução daquilo, né? Então, quando você olha, você vê, bom, mas ele nessa situação, dentro da reunião, está me confrontando com raiva. Por que raiva? E aí você começa a se dar conta. Isso é uma coisa da dinâmica dele ou minha? Né? Então, se não é sua, você então já sabe que a pessoa entra com uma problemática sua, uma problemática dele, né? Que você vai ter que lidar, entende? Então, o sonho é maravilhoso porque ele dá o retrato, mas ele dá também o caminho de solução, desde que você pare e analise com calma o que exatamente está vindo, né? Ela também pergunta qual é a diferença entre sonho e pesadelo. Então, o pesadelo é uma situação que você acorda sempre na pior. A gente sabe quantas situações assim.
Mas é importante relativizar o seguinte, aquilo que vem como uma coisa terrível, nem sempre é terrível, né? Então, às vezes, você sente que uma pessoa vem, vai brigar com você, ou vem sei lá, um fantasma, um monstro. Nessa hora, é importante você perceber que está lidando com outros conteúdos, mas como é que você se posiciona em relação a isso, né? Eu devo ter preocupação, sim, se eu tenho uma pessoa que vem me atacar e me enfia uma faca. Então, a faca é um símbolo realmente extremamente perigoso num contexto de sonho, né? Mas vir e dar um tiro, não. O que você... Por exemplo, a pessoa está dentro de um sonho e vem o marido e dá um tiro nela. E ela sangra muito. Então, o que acontece? Primeiro, uma agressividade que está clara ali nesse vínculo fechado. Segundo, a pessoa, na hora que ela sangra muito, ela está perdendo vitalidade, está perdendo aquela coisa que te põe no ponto certo da vida, né? Então, está perdendo a energia, e isso sim é que tem que ser analisado, e aí o fato de ser um pesadelo ou não é só um caminho que foi escolhido para isso, né? Tem uma pessoa que não está aqui, mas ela pediu e depois ela ia ver, assistir. Ela perguntou, sonhou que matou a mãe, que não matou, mas ela estava programando, planejando o assassinato da mãe. A mãe, no contexto familiar, a mãe ela é a ponte e o sentido que dá toda a razão de ser do complexo familiar, da situação familiar. Quando a gente fala complexo, vem outros aspectos da psicologia. A situação emocional, da estrutura familiar. A mãe é o centro. Tanto é que uma coisa que a gente depois aprende é que numa casa, se a mulher, que é o centro dessa situação, está infeliz, ela põe quase todo mundo a sonhar o sonho para ela, ou seja, como se todos esses sonhos pudessem, numa constelação, orientar o sonho dela. Então, assim, a recomendação que se faz para o homem, não faça a sua mulher infeliz, não, porque você paga à noite. E é um pagamento que você nem percebe que vai acontecer. Mas é importante, assim, se dar conta disso. Então, na hora que a pessoa está tirando, ela, na verdade, ela está numa situação de agressividade em relação à figura materna, e aí ela tem dois caminhos. Então, vou voltar àquela coisa da sabedoria interna. Ela pode contrair uma doença, se isso é muito intenso, ou ela pode se revoltar contra a situação, e não quer dizer que ela vai matar a mãe, mas ela vai confrontar o que está acontecendo entre ela e a mãe e tentar restabelecer o equilíbrio nessa relação. Dia 20 agora, eu tive um sonho, ele foi surreal. Eu falo surreal porque eu acordei com um sentimento, e no dia seguinte, né, no amanhecer, eu me deparei com a mesma imagem e aquilo chegou a me dar palpitação. Eu estava num lugar e eu vi uma cobra coral embaixo de um balcão, e aí eu abri a porta para ela não atacar quem estava comigo ali. Mas eu abri para a cobra sair, e no que ela ia sair, ela deu um bote em mim, e eu não sei como eu consegui esmagar a cabeça dela com a mão. E aí, quando eu olhava para meus dedos, eu entrei em desespero, que começou a ficar roxo, e eu vi a cobra morta, né? E aí, na busca do socorro, vinha... Eu acho que era Deus que falava para mim, que eu olhava nos meus dedos assim, roxo, e ele falava assim, não vai te acontecer nada. Não vai te acontecer nada. Mas mesmo assim, eu buscava por ajuda e ninguém conseguia me ajudar, até que no final, lá na frente, lá alguém apareceu e me deu uma ajuda e eu acordei. Cobra é um sonho que é um símbolo que representa esse monitor de reflexão, esse erro, ou seja, essa forma que vai interferir na sua capacidade de vitalização, de resposta, de dar
com a contingência que você está vivendo no momento, né? Na hora que você abre uma porta, se eu entendi, porque algumas palavras cortaram, daí você me corrige. Na hora que você abre uma porta para jogar fora, significa que você vai encontrar um espaço de saída de reunião. Cobra é um ciclo de erro, né? Que a gente comentou antes. Quando você está fazendo uma ação de matar a cobra, significa a sua capacidade de reagir. Reagir a uma situação que envolve o fazer. Isso que a sua mão, ela é importante, a mão é o símbolo do fazer. Então, ela é forte porque ela vem quase que como um aviso, mas que também te dá saída, né? De alguma maneira, isso entrou na sua contingência, mas a solução está em abrir a porta. Matar é uma consequência que mostra a sua força para enfrentar essa situação. Está claro isso? Nesse momento, eu quero agradecer imensamente a você, Marílvia, por estar aqui conosco, a todos os participantes, e com certeza depois a gente vai ter esse evento presencial, né, Marílvia? Um workshop aqui no Instituto Expansão da Consciência, Instituto Aluri, que fica em Vinhedo,